O nosso tema de hoje, e eu já inicio ele dizendo, não se ofenda, a pregação só está começando. Até o final a gente desenrola o manto. E o nosso tema é viciados em mediocridade. Por que eu peço para você não se ofender? Porque não pense mediocridade só como um pejorativo, como se fosse uma ofensa, como se fosse ofensivo a você. Até porque o nosso dicionário define o medíocre como aquele de qualidade média, aquele que é comum, aquele que é mediano, modesto, pequeno. Isso é bom, dependendo do contexto, mas isso é péssimo no Evangelho de Jesus Cristo. E todo ser humano, todo ele, todos nós somos medíocres em uma área da nossa vida. Fato. Coisa do ser humano. É herança primitiva dos nossos pais, Adão e Eva. É herança do pecado original. Está em nós. Em uma área da nossa vida, ou em muitas áreas da nossa vida, nós não buscamos a excelência. Já adquirimos o que nós precisávamos. Então, quando nós não estávamos casados, nós botamos todas as fichas na aposta que aquela outra pessoa casaria conosco. Nós casamos e o padrão subiu? Não, diminuiu. O varão se cuidava quando era namorado, quando era noivo. Agora ele é marido. Aí ele diz, já conquistei. Pra quê? Aí eu desleixo. Corpo desleixado, higiene pessoal desleixada, hálito desleixado, autocuidado sabotado. A namorada merecia, a noiva também, a esposa não merece. E nós replicamos isso no Evangelho. Nós replicamos isso com Jesus Cristo. Já estou salvo. Para quê? Sacrifício. Não. De quantos cristãos eu não estou ouvindo isso assim? Eu me assusto. Eu sei que o meu ministério tem questões aparentemente polêmicas, mas eu fui numa rádio no Rio de Janeiro, que me levou, maior rádio evangélica do Rio de Janeiro. E graças a Deus, né? Quem entende te justifica. Aí o apresentador do programa disse, não, pastor Anderson não é um pregador polêmico. Aí o cara, como não? Olha os assuntos às vezes que ele aborda. Não. Existe a pessoa polêmica e o assunto polêmico. A pessoa polêmica, ela não quer edificar o corpo de Cristo. Por exemplo, tem irmãos que se alimentam de página de fofoca gospel. O que isso traz? Problema já temos demais. E prova quem ama, quem guerreia pela sua própria casa. Na verdade, é o cumprimento do Provérbios de Salomão que diz, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Porém, cuidado, o inimigo multiplica beijos. Eu postei, tem uma postagem minha, acho que é de ontem, um recorte de um vídeo. Eu estou casado com a Keila há 18 anos, nosso primogênito, nós somos pais de 4 meninos, nosso primogênito tem 17. Aí eu cheguei para o meu pastor e disse para o meu pastor que Deus falou comigo para eu pedir demissão do trabalho secular e servir a igreja, sem promessa de salário. Deus disse. Aí eu cheguei para o meu pastor e ele disse, eu não te chamei. Coçou o bigode, aleluia. Se Deus disse, é com Deus. E Deus sabe que eu tenho a minha maneira de liderar o ministério. Quer você goste ou não, eu tenho a minha maneira. E a maneira dele, por exemplo, na época, era terno e gravata. Tinha que ser terno e gravata. Não adiantava um sapato bonito social, uma calça social e uma camisa social bonita por dentro. Que ele, às vezes, do púlpito, irmão, você está fora da visão, irmão. Tem igreja aqui do lado que você pode ir com a camisa polo que você está vestido. Aqui não dá. Não, pastor, mas é doutrina de homens. Sim, varão. Mas comigo é assim. Para mim, a minha excelência, para Deus, eu tenho que usar terno e gravata. Para você não? Amém.
vá para outra igreja, aqui do lado, ó. Não obriga a usar terno e gravata. E eu lá, 8 da manhã, meio-dia. E para ele, 8:01 já não é mais 8 horas. O cara dele, ó, desse tamanho. E almoçar, 14 horas até 18. Aí um belo dia, aquela grávida do primogênito, pastor, tá no vídeo aí explicando, pastor, amanhã é pré-natal da Keila. Eu não vou vir não, tá? Eu vou levar ela lá no médico. Feliz, achando que ele ia elogiar, que eu era um ótimo marido. Aí ele olhou para mim e disse, se fosse uma empresa secular, você poderia agir dessa maneira? Aí eu disse, não. E por que você acha que nas coisas de Deus a gente pode proceder de qualquer maneira? Aí eu baixei a cabeça e ele disse, sua esposa está doente, gravidez é doença? Eu disse, não. Está impedindo ela de andar? Não. Ela consegue andar com as próprias pernas? Sim. Então, filho, é o seguinte, que ela vá amanhã sozinha para o pré-natal. Quando você desejar acompanhar ela no pré-natal, me avisa com um mês. Se você acha que é duro, não volte amanhã. Aí eu postei isso com alegria danada, achando que os crentes... É isso aí, a obra de Deus é coisa séria. Um chororô, um drama sem fim. Que isso? Aí eu não respondi. Tô zen essa semana, sabe? Eu uns mergulhos em Recife, tô dando uns mergulhos aqui, a gente está mais zen. Mas eu vou perguntar a algumas pessoas ali que teve uma irmã que botou uma carta no meu inbox assim, pastor, com todo respeito, amo sua vida, seu ministério, mas você não acha meio grotesco o que o pastor fez? Essa é a diferença de uma geração para outra. Agora é só olhar para a qualidade de crente que a pessoa que se escandaliza com o pastoreio, isso é pastoreio. Porque sem isso eu não estaria nem vivo, eu não estaria nem aqui, eu não seria o pastor Anderson Silva. Ah não, seu pastor pegou pesado. Meu pastor pegou pesado. Aí eu vou me tornar leviano com os levianos. Eu vou me tornar leve com os leves. Sério, tu acha pesado mesmo o teu pastor, tu é voluntário ou funcionário daquela igreja, daquela instituição, tu acha pesado mesmo um alinhamento como esse? Tu sabe quem é o teu Cristo? Tu sabe quem foram os 3 apóstolos desse teu Cristo? Sério mesmo que isso para ti é ofensivo? Essa é a grande diferença de um cristão que carrega uma cruz, de fato, aquele dedinho de Jesus, então siga-me. Mas todo dia, a sua própria cruz. Mas hoje, essa multidão de evangélicos me parece que carregam uma cruz de papelão, que elas vão pegar no final do culto aqui no departamento infantil com as crianças. As crianças pintaram uma cruzinha de papel, de papelão, aí os crentes falam, ô menino aí, tu me dá a tua cruz, que tu desenhou ali? Dou. Aí o crente, pastorzão, pega lá, cruz de papel, ô glória! Mas é de papel. O evangelho não é leve. Ele é pesado. Ele é sangrento. Ele é doloroso. Ele custa tudo. Se você acha pesado o pastor te proibir de ir no pré-natal da tua esposa, eu vou ajudar você. Você acha que o meu pastor pegou pesado comigo? Eu vou ajudar você. Como, pastor Anderson? Apóstolo Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi crucificado em forma de X na Grécia. Filipe foi crucificado normalmente na cruz. Tiago Menor foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém até a morte. Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, foi decapitado. O apóstolo Paulo foi decapitado. Judas Iscariotes
se enforcou por trair o Senhor. Apenas João, o apóstolo João, morreu de forma natural, mas antes disso ele foi muito maltratado e barbarizado pelo imperador de sua época, que era o Domiciano. Tomé foi morto, atravessado por uma lança, enquanto pregava na Índia. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado ao mar. Simão foi martirizado na Palestina durante o reinado de Domiciano. Judas Tadeu foi morto, atravessado por flechas, também enquanto pregava. E você acha pesado o pastor não deixar você ir no pré-natal da sua esposa, porque você tem que fazer a obra de Deus de maneira séria e correta. Quase toda ministração minha em 2025 eu estou citando isso porque eu estou chateado demais. Eu estou tão chateado, que eu não quero nem mais ser chamado de evangélico. Porque quem me chama de evangélico é o IBGE. Não é a Bíblia. A Bíblia me chama de filho de Deus, cristão, discípulo de Jesus Cristo. Mas o IBGE afirma que existem 74 milhões de irmãos nesse país. Temos, no Brasil, 74 milhões de evangélicos, num país de 220 milhões de habitantes, aproximadamente. É uma equação, um crédulo, um fiel, para 2 infiéis e meio. É um bom número para qualquer pessoa que nasceu de novo. Se fôssemos, de fato, quem a Bíblia diz que nós somos, não evangelizaríamos mais, porque todos nós temos família, parentes, amigos e amigos de trabalho, amigos de escola, universidade, por aí vai. Só de voltar para casa e cumprir o seu dever, família convertida. Eu tenho uma esposa e 4 filhos. Dobrei a meta. Então, o que esses 74 milhões de evangélicos estão fazendo? Que é o que a gente vai refletir hoje. Crenças produzem consequências. Crê certo, vida certa. Crê errado, vida errada. Então, eu me choco profundamente. Eu me choquei com a reação do vídeo. Como assim? Como eu me choquei semana passada quando eu pregando para homens disse, olha, não importa o passado da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa, você é o último homem na vida dessa mulher. Meu amigo, você tem que ver. Só não me chamaram de feio. O nível. E eu assim, meu Deus. Por que não importa? Porque o seu passado como homem não importa. Por que o passado da mulher vai importar? E se importasse, eu já resolvo a questão com Deus e Jesus Cristo. Israel, Isaías capítulo 54, é a mulher com um passado que nenhum homem se envolveria. E Deus diz, eu sou o teu marido. Você não sofrerá mais a vergonha do abandono. Eu cheguei, pronto. E a igreja é essa mesma mulher com um passado que qualquer homem rejeitaria. E Jesus Cristo diz assim, ó, ninguém mexe mais com a minha mulher. A culpa é dela, o boleto é meu. Eu pago. Você quer falar com a minha mulher? Quero. É proibido. Fale comigo. Aí um pastor sobe ao púlpito para ensinar o óbvio e o povo está escandalizado. Escandalizado por ensinar, dizendo, ei homem, você é um cristão? Sou. Você é imitador do seu Deus, você é um homem redentivo. Um homem redentivo está aqui para resolver o quê? Problemas. Quem está isento nesse mundo das consequências do pecado, pelo amor de Deus? E eu perguntando para esses homens, meu Deus, vocês saíram da fábrica ontem assim, ó. Deus criou vocês, 0 quilômetros, ó, o melhor homem do mundo. E esse melhor homem do mundo não se relaciona com qualquer mulher, não, ó. Por favor, gente. Quem aqui está intacto das consequências do pecado original? E o que isso tem a ver, pastor Anderson, com a mensagem? Isso é mediocridade.
E é o vício de todo ser humano e é o vício de todo ser humano religioso. Tá bom. Por que esses 74 milhões não estão fazendo mais diferença? Eu já estou salvo. Tá bom. Aí você percebe, eu não sei aqui em Natal, mas em Brasília existe. E não existe aqui, dê glória a Deus. Esse crente mediano, aí ele começa assim, não, isso é radical demais, isso é religiosidade, dízimo não é da graça em Jesus, é da lei, é do Antigo Testamento. Mas o mais interessante dessa pessoa que agora faz uma salada com a palavra de Deus, as promessas do Antigo Testamento não é lei, só obediência. Já percebeu? Salmos 23 não é lei. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me conduz a águas tranquilas, pastos verdejantes. Ele quer. Jeremias capítulo 29, eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, glória! Essa ele quer. O bônus ele quer. O ônus ele não quer. O que é isso, pastor Anderson? Mediocridade. Como eu posso relativizar a verdade que me salvou? Como eu posso baixar o nível, baixar o padrão, baixar a régua? Com a verdade que restaurou minha vida? Pelo contrário, eu prego assim, ok. Você está dizendo, por exemplo, que o dízimo é lei. Então nem Bíblia você conhece porque ele é 300 a 400 anos antes da lei. Não começa com a lei, não começa com Moisés, começa com Abraão, Isaac e Jacó. Numa profunda gratidão ao Criador, dizendo, se o Senhor mantiver a promessa e a bênção em nossa geração, nós daremos o marco que pertencemos a Ti através da 10ª parte de tudo aquilo que fizermos. Aí Deus gostou tanto desse tributo porque é uma maneira de dizer, temos origem e temos destino. Não somos um acidente cósmico, temos dono, e o nosso dono é Deus. Toda a fonte do saber, do poder, da prosperidade, da vida pertence a Ele. E obedecê-lo é uma maneira de reconhecer a nossa origem, o nosso destino. Acabou. Como que esse assunto é discutível? Porque a reclamação dele, né? Esse cristão medíocre, ele rejeita o Malaquias 3, porque vai dizer que ele é ladrão. Mas se ele lesse os 4 capítulos do livro do profeta, ele entenderia o que qualquer crente temente a Deus entenderia. Capítulo 1 de Malaquias, Deus começa assim, se eu sou o vosso pai, cadê a honra e o respeito que vocês devem a mim? Capítulo 2, ele diz, mesmo que você cubra meu altar de lágrimas, eu não aceito mais tuas ofertas e dízimos, porque tu é infiel à mulher da tua mocidade. Eu odeio o repúdio, mas eu também odeio o homem que se cobre de violências, como se troca de roupa. No capítulo 3, Deus vai dizer que é roubado. E o povo, que? Como? Em que? Como? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. E no 4, mais uma vez, o Senhor faz um apelo ao arrependimento do infiel. Tudo que ele fala não é para nos destruir, é para nos realinhar. Então, eu amo o livro de Malaquias, assim como eu amo João 3,16. É espetacular, porque é o único verso na Bíblia que Deus diz que é roubado. E nós não podemos, como criatura, roubar o Criador. Como assim roubar? Gente, é um verso que chama qualquer cristão para a profundidade da comunhão com o Senhor. Senhor, Tu és invisível, Tu és Deus, Tu és absoluto. Eu não sei nem em que banco o Senhor tem conta. Como eu te roubo? Gente, é um convite para deixar de ser medíocre, até que você entenda o que Deus quer dizer, até que você tenha da parte de Deus a resposta que você precisa ter. E sabe por que eu amo mais? Porque ainda desperta uma intencionalidade das promessas de Deus. Além da obediência, do amor, da adoração, da reverência a Ele,
Esses são os motivos pelos quais nós obedecemos. No fim, ele diz, olha, faça o que eu mandei. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Deus não pede o que pede porque está carente. Deus pede o que pede porque ele tratou isso comigo mês passado. Ei, Anderson, sabe por que você e todos os meus filhos param de prosperar? Porque, Senhor, mediocridade. Vocês estacionam por causa da mediocridade. Vamos lá para Abraão, Anderson. Aí mais uma vez eu fui para Abraão, Isaac, da casa de Abraão até o Moriá, 3 dias. Tudo na lei é sombra de Jesus Cristo, né? Deus prometeu para o seu servo Abraão um filho ou uma descendência. Ele caiu no instrumento do cumprimento da promessa. A promessa não era um filho, mas ele caiu em idolatria com o primeiro presente que Deus deu. O que é isso? Mediocridade. Quando o Senhor pede para que Abraão sacrifique o filho, Deus não quer o filho morto. Deus faz o que com a criança morta? Nada. Então, quando Deus pede Isaac, na verdade, Deus quer Abraão. Mas não está mais tendo Abraão porque o coração está entulhado. A comunicação é interrompida quando nós levantamos ídolos no nosso coração. O filho se tornou um ídolo no coração. Sacrifica-me o teu filho, teu único filho. Então percebe que nós temos a herança adâmica, temos a tendência a sermos medíocres. Os servos de Deus, quase todos foram. Olha o que fizeram com o coitado do Moisés, gente. A Bíblia diz que o homem mais manso de sua época, liderando 3 milhões de ingratos pelo deserto. A Bíblia diz que em 3 anos e meio, a peregrinação do deserto, que durou 40 anos, poderia ser feita. Em linha reta, linear. Sai daqui e vai para ali. Em linha reta, 3 anos e meio. Está na palavra do Senhor. 40 anos. Mas o Senhor já responde a nós, também está na palavra de Deus. Eu permiti que vocês permanecessem no deserto, para eu revelar a vós o que habita o vosso coração. Quando a idolatria nos torna medíocres, Deus nos estaciona nos desertos. Porque percebe que não tem intimidade. O adorador tem temor, e por temor tem intimidade com o Senhor. Não, a gente não confia que vai comer amanhã, não. E eles começam dizendo, era melhor estar lá no deserto, tinha cebolas. Aqui tem Outback? Rapaz, vamos lá falar de excelência e mediocridade? Quando eu estava quebrado de maré desci, alguns anos atrás, o povo, você tem que provar a cebola do Outback, porque a cebola do Outback é uma experiência cósmica que você... E eu falei, rapaz, a cebola acho que anda sozinha, de tanto que esse povo fala dessa cebola. Aí um belo dia, consegui no tal do Outback. Rapaz, me dê essa cebola aí. Quando chegou a cebola, eu falei, bexiga, só tem óleo. Foi a primeira, semelhante à primeira vez que eu fui pregar na Europa. Aí eu me perdi com a minha esposa lá em Paris. Porque vamos passear, vamos. Meu irmão, o sol lá, aí eu no parâmetro Brasil, mas já era 10 da noite lá, e o sol estralando. E a bateria do celular acabou. E eu confio em mim, mulher, eu sou guiado pelo Espírito Santo, mulher. E ela com a cara desse tamanho, eu falei bem assim, rapaz, a gente estava passando fome esses dias. A gente está perdido em Paris. Melhor essa cara. Se a gente dormir embaixo daquela árvore, a gente tem história para contar para o neto. A gente não tá numa periferia do Brasil, não, mulher. A gente está perdido em Paris. Se anime. E é resenha porque de onde ela começou a reclamar até onde era a casa dos anfitriões, era mais de 2 minutos. Aí eu falei, eu te falei que estava tudo bem, eu estava sendo guiado, ia chegar tudo bem.
Aí quando eu voltei para o Brasil, o povo, e aí, pastor? Como que foi lá? E a Torre Eiffel? Rapaz, foi igual a cebola. Quando eu cheguei lá... Você já foi em Brasília? Tem a Torre de TV de Brasília, né? Quando eu cheguei embaixo da torre, assim, ó, eu fiquei tão frustrado, tão desanimado. E aquele falou, vai fazer uma foto? Vou nada. Não, vamos, a gente já está aqui. Aí fizemos uma foto que a gente... Aí eu voltei, o povo, e aí, e aí? Eu falei, rapaz, eu achei mais bonita a nossa torre aqui da cidade. E a comida, ruim. Eu senti saudade da feira. Comer um cuscuz de manhã com a galinha. E o povo com a cara desse tamanho. Eu não acredito não que o camarada está falando isso da Europa. Varão, eu estou esperando a Nova Jerusalém. Nada contenta um coração que já está preenchido. Tem lugares bons, óbvio que a gente tem, né? Mas não, eu, particularmente, eu não enche não, meu coração não. Entende? Eu já venci isso, porque tem que ser intencional para humilhar Adão, entende? Porque eu falo bem assim, o carro dos sonhos hoje é uma sucata amanhã. Já me ouviu falando isso? Então por que essa obstinação para o carro dos sonhos se amanhã ele é uma sucata? Para dizer que eu não tenho os carros do sonho. Tenho Maverick, Opala, Fusca. Já está velho, eu pego as lendas do passado. Comprei um Fusca agora em janeiro, dia do meu aniversário, pedi apoio na internet, porque eu quero fazer um Fusca, customizar ele, porque eu tenho um projeto para aniversário de autistas abandonados pelo pai. Então já fiz mais 100 aniversários ano passado, quero continuar fazendo. Mas esse ano quero ir buscar o autista de Fusca. Olha o meu sonho. 15 mil reais o Fusca. Então se você está esperando o que é excelente, não é qualquer coisa que agrada seu paladar, não. Pelo contrário. Quando você está com fome, já viu aquele cara do salzinho assim, ó? Rapaz, não vá nessa não. Tudo que é gourmet é caro. Vá no que funciona. Eu preguei no Ceará, 2020. Aí o pastor assim, não, nós queremos te honrar. Você é uma referência para nós. Aí dentro do carro. E eu lá, estava calado, fiquei eles conversando. Para onde a gente vai levar? Vamos levar pro Coco Bambu. E ele lá todo... Aí eu, rapaz, falo, não falo, vou falar. Eu falei, varão, pastor, diga, quer me honrar mesmo? Quero. Eu não gosto de coco bambu, não. Não, é Outback, é uma churrascaria, aqui tem boi não sei o quê, boi na brasa. Eu, não, tem feira. O pastor ficou igual o Chaves, lembra do Chaves? Tem feira? Tem. Sério mesmo, pastor? Sério? Não é para me honrar? A honra é para mim. Então eu que tenho que me sentir amado. E eu não vou me sentir amado no coco bambu, não. Eu quero ir na feira. Chegou na feira, aí a gente foi olhando os restaurantes. Sentei em um. Bife acebolado, R$ 7,99. Aí eu cheguei lá e disse, olha, eu quero um prato feito. Um bife de fígado. O que eu pedi mais? Bota uma galinha guisada aí por cima, um caldinho e uma Coca-Cola de garrafa. R$13. Economia da bexiga eu dei pro pastor, né? Porque ele ia gastar uns R$500 no coco bambu ou mais, né? A coca da feira, 5, lá no coco bambu, 15. Não. E as pessoas, às vezes, não entendem. Gente, não é isso que define se você é próspero ou não. Pelo contrário. Então a gente tem que buscar a excelência nas coisas do reino.
Pense numa coisa que entristece Deus. E eu creio que deixa Deus não só triste, mas decepcionado. Mediocridade. Ser mediano, ser comum. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Jesus diz, quem me tocou? Saiu de mim virtude. Pedro repreende o Senhor, dizendo, Senhor, olha a multidão. Ela te espreme e o Senhor pergunta quem te toca. Então olha só, para toda aquela multidão, Jesus era comum com os comuns. E o Senhor fica triste e decepcionado com isso. Apenas uma mulher estava dizendo, ele não é comum. As coisas do reino não são comuns. Ele não é medíocre. Porque assim, ó, quem estava espremendo ele, ele é um com nós, ele é filho do José, filho da Maria, irmão de fulano. E quando você não sabe quem é Jesus, você não consegue sacar de Jesus o que ele veio te entregar. E essa mulher do fluxo de sangue sacou, foi no débito, irmão. Que ele sentiu na hora assim, ó, vup. Eita, baixou o saldo aqui. Quem foi? Esse é o perigo. Eu já sei. Esse verso. Entende? Vira. E esse fenômeno, ele já existe, tá? Falamos tanto por anos dos católicos e do católico não praticante. Hoje existe o evangélico não praticante. Que você tem que convencer esse irmão das coisas óbvias do reino e da palavra. É muito triste. É muito triste. Para mim é muito triste. Quando perguntam para mim qual o meu maior sonho ministerial, eu falo, se Jesus não voltar, eu pedi para viver até os 90. Eu queria ver palavra de dízimo e oferta acabar em toda a igreja. Porque não faz sentido para mim. O gasofilácio tinha que ficar na entrada de toda a congregação e ser a primeira coisa que uma pessoa temente a Deus e que assumiu sua responsabilidade com o reino faria. Ou a pessoa colocaria, ou entregaria o filho para colocar, para gerar cultura no menino. Mas o culto é um culto, gente. Não é uma palestra. Não é uma autoajuda, é um culto. A gente tem que interromper um culto para se alongar numa palavra de dízimo e oferta. Para quê? Convencer quem deveria já estar convencido pela palavra. É o dizimista por acidente. É o ofertante por acidente. Opa, esbarrei, ofertei. Não, gostei. Eu gostei da palavra hoje. Eu vou dizimar. Não tem sentido, sabe por quê? Da tua casa tu cuida e ninguém precisa te dar um sermão. E porque da casa de Deus nós temos que te convencer a fazer o que a Bíblia te ordena a fazer. Quem te faz uma pregação para você pagar sua luz, sua água, fazer suas compras, abastecer seu carro, pagar a prestação do seu carro? Quem? Ninguém. Aí, da casa de Deus, a gente tem que todo culto tirar 10, 20 minutos para te convencer. Percebe agora os 74 milhões? Isso é o quê? Ser mediano. Ser comum. Ser de qualidade média. Ser pequeno, ser modesto. É aquela oração. Olha, eles amam fazer aquela oração assim, ó. Senhor, não me dê muito para que eu não me soberbeça nem me desvie. E não me dê pouco para que eu não blasfeme. Aleluia! Irmão, não é porque é Bíblia que é para você fazer, não. Tem coisas que estão escritas para você não fazer. Essa oração é uma delas. Porque a parte B da fala do autor desse verso diz: eu não tenho a sabedoria que vem do santo. Gente, não é sobre nós. Como assim não me dê muito? Como que a gente planta a igreja? Como que a gente envia missionários? Como que a gente mantém obreiros em tempo integral? Como? Quem pode chegar no aeroporto, dar uma rajada de língua estranha e dizer: Deus mandou entrar nessa aeronave? A Polícia Federal vai nos pegar e vai chamar logo o manicômio da cidade para nos levar. Não, Deus falou.
E a polícia, não, você precisa de um bilhete aéreo, você precisa ter comprado um bilhete aéreo. Se for para outro país, você precisa de um visto. Não, Deus fala, não é assim. Nenhuma igreja paga aluguel de sua estrutura de culto com oração. Tem que pagar. E me entristece tanto esse crente medíocre, esse crente mediano, que ele usurpa de toda estrutura congregacional e ele combate que cristãos financiem essa estrutura que é usada. Meu Deus do céu. Sendo que tudo que está aqui, para que nós celebremos o Senhor nessa noite aqui, é financiado por dízimo e oferta. A cadeira que você senta, os instrumentos que nós cantamos juntos e louvamos ao Senhor. A água que nós bebemos, os móveis do infantil, os desenhos ali, o lanchinho das crianças, tudo financiado. Mas vamos lá, comparando vida e fé. Essa mediocridade, ela vai invadindo todas as outras esferas da nossa vida. Ela não vai ficar isolada só no que diz respeito a Deus e à igreja. Não, ela vai tocar tudo. Você vai ser mediano no trabalho, mediano no caráter, mediano na sua santidade sexual, mediante no seu casamento, mediante em tudo. Ajudar o próximo? Tu não honra a Deus, tu não cuida da tua esposa. Quando que tu vai cuidar do pobre? Quando que tu vai cuidar da viúva? Quando que tu vai cuidar do órfão? E olha como Jesus fica decepcionado com o evangélico medíocre. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Verso 7. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 7. Quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não. Ele diz: prepare a minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. Acaso o senhor daquele servo o agradecerá por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem a Deus, devem dizer: somos servos inúteis, cumprimos apenas o nosso dever. Ou em outras versões, fizemos apenas aquilo que nos foi obrigado. Jesus, Senhor, está aqui o que o Senhor me mandou fazer. Aí Jesus sorri, pega e diz: agora repita para si mesmo. Repita comigo, Jesus está dizendo: eu sou servo inútil. Hã? Repita. Diga. Meu Deus. Imagina. Oh Deus, a gente todo feliz. Oh Deus, eu fiz o que o Senhor mandou. Agora repita para você: eu sou um servo inútil. Porque eu estou fazendo o que eu sou obrigado a fazer. Vamos lá, meu entendimento, tá? Quando eu vejo esse cristão medíocre, principalmente no quesito finanças. Joia. Você está dizendo que o assunto dízimo, contribuir com a obra de Deus, com a igreja, com missões, é veterotestamentário, é do Antigo Testamento. Joia. Nisso nós concordamos, que começa lá. Onde nós não concordamos? Que toda lei aponta para Cristo. Paulo diz em suas cartas que a lei é um aio. Palavra grega usada ali, pedagogo. E o pedagogo é o professor de criança. Paulo está dizendo bem assim, ó, a lei é para ensinar a infância da fé. Em outras palavras, para você entender melhor, a lei é uma placa sinalizadora. Seu destino está a 98 quilômetros. A função da lei não era transformar, era conduzir o povo de Deus. Até quem? Cristo.
Aí chegou no quilômetro final, que é Jesus. Aí o trem de Moisés, de Abraão, de Davi, de Salomão, de Raabe. Só pegar a genealogia de Jesus ali em Mateus. O trem parou. Jesus, opa! Chegou, glória! Desce todo mundo. E agora, esse trem vai para onde? Agora com os meus discípulos. Gente, faz sentido a gente entregar para Jesus o mesmo padrão de santidade, de vida, de obediência que os discípulos da lei, em excelência, entregaram para esses homens? É o contrário. Eu creio que um evangélico dizimista fiel é um rebelde. Eu não quero nem falar com o medíocre, porque para mim ele está morto, ele está morrendo espiritualmente. Então, se eu confronto ele pela palavra e ele não dá um tranco, não ressuscita, como se a gente tivesse com um desfibrilador ali, ó, blum, 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 e a pessoa não reage, ela está morta. Aí eu me ocupo menos, eu vou ali e tento. 1, 2, 3, 10 vezes. Não reage não, então deixa que é defunto. Os jovens aqui, alguns eu creio que assistiram The Walking Dead. Não tem como tratar com zumbi. Virou zumbi. Não tem o que fazer. Aí agora eu vou para o outro, que é, não, glória, aleluia, eu sou zeloso da obra de Deus, eu sou um dizimista fiel. É perigoso também. Por que é perigoso? Ponto 1 desse perigo. Acha que manda no pastor. Acha que o pastor é funcionário dele. Acha que ele pode cortar a fila a hora que quiser para subjugar o pastor à agenda dele. Terceiro ponto. Já fizeram isso no Antigo Testamento, varão. Os discípulos de Cristo começam aonde os discípulos desses homens pararam. Onde o trem deles parou? No dízimo. Para nós, em Cristo, começa daí. Não é daí para baixo. A graça não é uma anarquia, ela é uma plenitude. Por exemplo, Cristo deixou claro, não, eu não acabei com a lei, eu cumpri a lei. Ou seja, eu sou a lei. É por isso que ele não gosta da mediocridade. Eu sou a lei. Tudo que estava lá, agora se finaliza em mim. Ritual da lei, não mais. Mas as requisições do Pai no Antigo Testamento estão cumpridas em mim. Se você não for excelente em mim, você não entendeu nada. O que ele disse? Se a justiça de vocês não superar a justiça de escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, o que a lei diz? Não adulterará. Porém, eu te digo, se você olhar para uma mulher com desejo impróprio, você já cometeu adultério. Gente, é melhor viver na lei. Porque a lei investiga o procedimento, mas a graça está olhando o procedimento e o coração. Então, para Abraão e Moisés, o pecado era o que o corpo fazia. Mas para Jesus, o que o coração conjectura já é pecado. Por exemplo, primeira epístola de João, primeira carta de João. Está escrito lá, ó, quem não ama seu irmão é um homicida. Uau, não precisa matar. Só negar amor a alguém é homicídio. Aí ele pergunta lá, como pode o amor de Deus permanecer no coração de um homicida? Então eu não sei por que a gente fala, não, eu estou na graça. Oxi, rapaz do céu. Então, reverta o seu padrão. Na graça, os 10% é teu e os 90% dele. Quem quer? Ninguém. Aí todo mundo quer falar de graça, ninguém quer reverter o padrão para um padrão de excelência. E agora, José? Para mim, em Cristo, um mês ruim eu dizimo, mas já pedindo perdão. Porque eu estou pronto para o saque completo. Ele não me entregou o primo dele, ele me entregou o filho dele. Se ele entregou tudo por mim, porque eu estou dando metade de mim. Se ele morreu por mim, porque eu não vivo por ele.
Se ele apostou todas as fichas em mim, por que não estou apostando todas as fichas nele? Se ele pagou o preço por mim, por que eu não pago o preço por ele? Por que me envergonho dele? Porque sou medíocre em meu proceder, em minha entrega, em minha adoração. Porque eu sou um crente 007. As pessoas descobrem que sou por acidente. Eu nem sabia que você era. Que vergonha! Percebe que o mundo, contra o nosso testemunho, quer nos envergonhar nas últimas 3 décadas, nos envergonhando progressivamente. Até que um dia, bum, estalou na minha mente. Epa! E por onde eu vou? Por onde eu vou? Eu ia em banco, contador, aí, qual a sua profissão? Aí você, até que um dia, blum, meu amigo, chega e enche o pulmão assim, ó. Qual a sua profissão? Pastor. Sou um pastor. Mas não é profissão não. Para mim não é. Mas para o meu testemunho é. Entende? Para mim com Deus não é questão de profissão. É uma questão de entrega. Mas para o mundo não. Por quê? O quê, meu amigo? Você acha que não é profissão? A gente cuidar de uma igreja dessa aqui, ó. 100, 150, 300, 500, 1000 pessoas. Não é trabalho. Vem fazer. Vem fazer. Troca de lugar. É igual o marido dizendo que a esposa não trabalha porque fica em casa. Fica em casa, varão, um dia. Fique em casa um dia, lavando, passando, cozinhando e com os meninos. Com fralda, cocô, dever de casa, escola ligando, reclamando. E a gente conversa. Se você não tá zureta assim, ó, 5 da tarde, você tá meio... batendo biela. Ô, minha amada, me perdoe, eu não reconhecia a sua importância. Assim tem feito os crentes, eles têm pego o escândalo do falso pastor para maltratar os verdadeiros. Negar honra aos verdadeiros. Negar respeito aos verdadeiros porque existem os desviantes. Mas aquele que desviou o evangelho não é a regra, é a exceção. A regra é que o pastor é um homem de Deus, merece respeito, consideração, cuidado, honra. Paulo diz assim, ó, que sejam honrados com duplo salário. É só um não, é 2. Ele diz, olha, quem só governa, dê 1. Mas quem governa e ensina, 2. Aí, entende? Não vai. Quando Deus tratou comigo de mediocridade mês passado, você parou de honrar seu pastor. Você tem um número de telefone dele, bem provavelmente o Pix dele é o telefone dele. Então você quer continuar crescendo? Quero. Não pare de honrar quem te deu vida. Às vezes você nem está mais congregando com esse pastor, mas só tem um pastor que botou você no reino. Esse é o seu pai na fé, acabou. Assim como o natural não tem outro, o na fé também não tem outro. Entende? Às vezes, como disse Davi, eu sou mais sábio que os meus mestres. Mas foi às vezes esse homem, essa mulher simples que abriu a porta do reino e disse, entre. E hoje a gente tudo sabidão. Entende? A internet está aí encurtando a informação. Não, eu sei demais. E na verdade, esse saber demais está gerando uma raça de crentes medíocres. Não está cooperando com a grandeza. Está cooperando com a pequenez. O evangélico atual ele é pequeno. Gente, só isso aqui bastava, isso aqui basta. Quando vocês fizerem só o que é obrigado a fazerem, digam que vocês não passam de servos inúteis. Só isso aqui já basta.
Se a Bíblia toda fosse só esse verso, já é suficiente para a gente não ser medíocre. É comprovado historicamente que os 13 apóstolos mudaram o significado da palavra testemunha de Atos 1:8. Antes dos apóstolos, a palavra testemunha era testemunha. Com o passar dos anos, por causa dos apóstolos, a palavra testemunha, a palavra grega para testemunha, também foi ampliada para Marte. E a palavra grega ali usada é martíria, ou martus, da nossa palavra portuguesa, mártire. Então, testemunhar, por causa dos apóstolos, ganhou a conotação de sacrifício, entrega. Eles obedecem até a última gota, até o último custo. Eles estão dispostos a entregarem a própria vida. Eles entregaram tudo. Eles não estão pela metade, eles estão à vera. Se ninguém fazer, eles fazem. Se ninguém pagar, eles pagam. Se ninguém for, eles vão. Por isso a minha crise dos 74 milhões, porque 13 homens mudaram o mundo e carregam a igreja nos ombros 21 séculos. O Brasil tem 13 mil apóstolos e não mudaram o país ainda. E esses 13 mil apóstolos, parte deles lideram esses 74 mil. Então tem alguma coisa errada e não é com a igreja noiva, não é com a palavra, não é com Jesus, não é com o evangelho. É a crença errada. Eu vou para a igreja por causa da promessa, eu vou para a igreja por causa da bênção, eu vou para a igreja por causa da cura. E tudo bem, a igreja existe porque o mundo está em problema. E a igreja é a agência missionária de Deus para consertar os problemas do mundo. Então a cura física é um testemunho que o céu é um lugar perfeito e tem compaixão do lugar imperfeito que a terra se tornou. As restaurações de caráter, de sexualidade, de casamento, a prosperidade financeira, porque a queda de Adão também é econômica, tudo isso existe. Eu não estou dizendo que não existe. Mas passamos a ser medíocres porque a gente vem para a igreja só pelo bônus. Vem para a igreja só pelo saque. Vem quando está em dívida, não vem quando prospera. Vem quando está doente, não vem quando está saudável. Vem quando está divorciando, mas nunca entregou a pureza do namoro. Só vem para entregar problema, nunca vem para entregar soluções. É isso que está gerando o evangélico medíocre. Eu busco Deus, eu busco igreja só quando tenho problemas. E, gente, você diz que você ama Jesus Cristo. Ele é digno só do seu problema? Ó Deus, eu te amo. Toma meus defeitos. Ele não é digno de suas qualidades? Ele não é digno do seu melhor ângulo? Ele não é digno de sua melhor entrega? Ele não é digno da sua melhor oferta? Ele não é digno da sua excelência? Um dos pais da igreja, quando foi morto, incendiado, sabe o que ele disse para os algozes? Me queimem, por favor, eu posso fazer um último pedido. Aí os algozes disseram, sim, pode. Me queimem de baixo para cima, não me queime de cima para baixo. Aí eles perguntaram, por quê? Porque eu quero morrer louvando. Cortaram minha luz. Deus não existe. Meu cartão de crédito foi bloqueado porque eu não paguei. Deus não é bom porque não respondeu minha oração financeira. Será que a gente entendeu mesmo? Será que nós estamos dispostos a entender mesmo? Mas também acredito que parte dessa responsabilidade vem do púlpito. Muitos pastores não estão ensinando o evangelho puro e simples. Estão ensinando que o evangelho é só mesmo a promessa, e nunca a entrega, nunca o sacrifício, nunca o novo nascimento. Então, esses 74 milhões não significa que a maioria dessas pessoas nasceram de novo. Dá para colocarmos em xeque isso.
É só comparar, como eu disse, 13 mil apóstolos com 13 apóstolos. Então, é um problema de base. Não é um problema só se estão fazendo a obra ou não, porque estão fazendo a obra. Eles lideram ministérios, eles lideram um povo. A questão é que demônios só se submetem ao selo do Espírito Santo, que Paulo disse assim, ó, o Senhor selou os seus, o Senhor conhece os que são seus. Lembra aqueles 7 filhos do sacerdote Seva em Atos dos Apóstolos? Eu os esconjuro, eu vos expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios responderam na hora: sabemos quem é Jesus, bem sabemos quem é Paulo. Vós, quem são? E espancaram os 7 e arrancaram suas roupas e saíram correndo nu. A grande questão é, e cuidado, eu digo para mim, Anderson, cuidado, e eu estou dizendo para você, cuidado, a mediocridade vai cansando Deus, tá? A falta de excelência vai cansando Deus. Assim como a falta de excelência vai cansando qualquer um. Por exemplo, nenhum pai, nenhuma mãe tem um filho preferido, isso é mito. Mas existe uma conexão mais funcional com o filho que obedece do que com o filho que desobedece. Filho é filho. E se perguntar para um pai e para uma mãe se eles dão a vida pelo filho rebelde, óbvio que dá. Óbvio que dá. E o que foi se perdeu fora de casa foi amado pelo pai na mesma medida. Então, assim como um pai e uma mãe cansa com um filho resistente, é filho, eu cuido, eu estou disposto a amar, me sacrificar, mas não tem fluxo. Não tem plenitude. Assim é com Deus. Deus cansa. Ah, não estou ouvindo mais a voz de Deus. Óbvio, ele não invade, ele foi falando e você aumentando o som da sua vida. Aí, ó, assim, ó, Anderson. E eu botando lá, ó, o volume. Daqui a pouco, Anderson, e uma barulheira. Aí ele diz, não quer ouvir. Aí ele para de falar. Continua sendo pai, continua sendo filho, continua sendo salvo. Porque, vamos lá, a mediocridade não vai tirar a tua salvação. Essa é a boa notícia, a única que eu trouxe hoje. Ser medíocre não vai te impedir de ser salvo, dependendo para onde essa mediocridade te leva. Por exemplo, o filho que não se perdeu, na parábola do filho pródigo, era medíocre. Porque foi excelente no trabalho, mas não foi excelente na comunhão. Ele não conhecia o pai e nem se permitiu ser conhecido por ele. Mediocridade também. Medíocre o que foi, medíocre o que ficou. Mas está lá provado que os dois foram considerados filhos. Então nós seremos. Aquele que é excelente é filho, aquele que é medíocre também. A única pergunta, e esse é o incômodo que eu faço a nós hoje, é o que Jesus merece? Pronto, cheguei no ponto para definir se somos medíocres ou não. Não vai te levar para o inferno. Só vai fazer com que você não seja pleno em vida e não entregue em plenitude. Aí você fala, tá bom, não vou perder salvação. É a mesma coisa, prego muito sobre casamento, tenho um livro sobre isso. Aí as pessoas falam, não, meu pai, minha mãe, meu avô é um exemplo. 40 anos de casamento, 50, 30. Aí eu tento trazer a pessoa para o padrão da excelência, dizendo, isso não enche os olhos de Jesus não, tá? Oxe, como assim? Eles têm 40 anos de casamento, o que é que você está falando? Não divorciar não é a mesma coisa que plenitude. Por inúmeros motivos, alguém fica casado. Agora pergunta para esse casal que está junto há 30, 20, 50, 40 vocês são plenos? Vocês ainda estão apaixonados? Vocês ainda estão enamorados? Vocês amam ainda o cheiro um do outro? Vocês amam juntinho no sofá para assistir a série e o filme ainda? Porque assim, ó,
hoje, né, a nova geração, o casalzinho não para de falar, tira foto e tal, e talvez plenitude não é isso. Plenitude é um casal chegar calado num restaurante, sentar calado, pedir o pedido, comer calado, se darem as mãos, acabar e ir para casa. Porque a aliança não é balada, a aliança não é barulho. Mas a pergunta é, ok, 40 anos juntos, ainda é um jardim essa relação? Ou é um terreno baldio? Por exemplo, não divórcio. Patrimônio pode impedir, vai dar uma dor de cabeça que construíram juntos. Ministério. Se for pastor, pior ainda. Reputação pública, família, os filhos. E assim com o Senhor. A gente garantiu. Nos garantimos. Não, eu recebi a salvação. Estamos aí. Todo domingo na igreja. Dou o dízimo. Mas é assim, ó. Por que eu tenho medo do dizimista fiel também? Ele é assim, não, tem que fazer. Mas ele chega assim, ó. Ele sabe que o Espírito Santo é ciumento, como a Bíblia diz, arde em ciúme. Ele sabe que Deus quer mais. Ele sabe. Aquele que nasceu de novo, sabe. É medíocre porque quer ser. Aí ele chega assim, ó. Botou o dízimo assim, ó. Porque ele sabe que se ele ficar, o Espírito Santo... volta aqui. Somos sócios ou não? O irmão falou de negócios aqui no início. É isso, é. Mateus 24, 25, ali é sociedade. O proprietário viajou e confiou todos os seus bens ao seu servo, para que ele dê alimento aos irmãos no tempo devido. Sociedade. Parábola dos talentos. Se você não sabia, talento, a gente lê no português como se fosse habilidade. O irmão é baterista e fotógrafo. Talento ali é uma medida monetária por meio do peso. Então, um talento na época de Jesus era equivalente entre 30 a 34 quilos de um metal precioso. Prata, ouro, cobre. Está falando de dinheiro. A parábola dos talentos está falando de dinheiro. Lá, o medíocre, que pegou o talento e cavou, o Senhor diz assim, ó, por que tu não pegou o meu dinheiro? Está lá no final da parábola, provando que eu não estou mentindo. Por que tu não pegou o meu dinheiro e entregou para o banqueiro para que eu tivesse lucro quando voltasse? Mas está lá na parábola dos talentos assim, ó, segundo a capacidade de cada um. É aqui que está o pulo do gato. A mediocridade vai nos estacionar e vai nos dar uma medida. Não, esse aqui só aguenta liderar 5. Ele não sai daqui. Então tem aquele que lidera 5, tem aquele que lidera 10, tem aquele que lidera 50, tem aquele que lidera 100, tem aquele que lidera 1000. Eu tenho que desejar, eu tenho que olhar para mim, reconhecer os meus atributos e reconhecer o que eu não tenho. Aí eu me torno excelente quando eu digo para mim mesmo, eu preciso buscar aquilo que não sou ainda. Eu preciso buscar aquilo que não tenho ainda. Aí o Senhor e o anjo da logística diz, ó, ele quer. Tem um anjo da logística, amém? Porque como que o Senhor organiza tanta oração mundo afora, tem uma central, os anjos aqui, entendeu? Porque, ó, quando os discípulos, Senhor, os demônios se submetem. Ó, aí o Senhor fala, eu tô vendo, entendeu? O servo do Senhor, 41 dias a oração, a resposta da oração impedida, numa batalha cósmica espiritual entre anjos e demônios, até que a resposta chegasse. Tem. Aí você é medíocre. Aí o anjo da logística, conversando com Jesus, diz, falei isso ontem, eu acho. Ó, não dá. Ele não quer casar. Para que prosperar ele? Ele não quer casar, ele quer adotar um gato, quer ser pai de pet, ele não quer casar. Não quer casar. Porque aqui, ó, aqui quem entendeu família como aliança, também entendeu que a cada filho Deus abriu uma porta maior de prosperidade. Deus nunca nos abandona. Podemos não ter o que queremos, mas não falta o que nós precisamos. Ele sempre honra. Ele sempre faz. Então, se a gente não se envolve com aquilo que ele decretou pela palavra, por qual motivo ele vai nos prosperar? Não tem motivo. O cara não tem família,
O cara não quer servir, o cara não quer cuidar da minha igreja, por que eu vou? Então, se o evangelho não tivesse recompensa, você seria cristão? Não responda, não é para responder. Não tem bênção, não tem cura, não tem nada. Só tem o seguinte: Deus é criador e tu é criatura. É suficiente para ti ser um adorador? Gente, Deus é tão extraordinário que tudo que Ele nos abençoa, um crente autêntico entende que é bônus. Mas evangelho é o seguinte: Ele é o criador, tu é a criatura. Acabou a discussão. Paulo disse isso em Romanos. Ele vai, chega uma hora e diz: ei, quem és tu? Barro. Questionando o oleiro. Acabou. Jó, com a esposa: por que tu falas como louca? Deus deu. E Deus tirou. Quem serve a Deus por um salário vai servir o diabo por um salário melhor. Eu preguei isso há 4 anos, 4, 5 anos. Estava na liderança de uma igreja e preguei e fui me distanciando do povo e o povo de mim, porque esse tipo de mensagem hoje não é mais popular não. Sabe qual foi a mensagem? Ei, lá no dia do Senhor, Ele pode me condenar ao inferno e eu aceitar de bom grado e indo adorando. E o povo com a cara desse tamanho. Quem disse que Ele tem que te salvar? Ele te deve o quê? O que Deus te deve? O que Deus me deve? Então qualquer coisa que Ele fizer por nós, a gente tem que desesperadamente agradecê-lo, honrá-lo. Então olha, o pastor Anderson, vários projetos, enfrentou pastores que cometeram crimes sexuais. Eu cooperei com a prisão de uns 12 pastores que tocaram em crianças, gente. Mas eu posso chegar no dia do Senhor e o Senhor dizer bem assim, você não está salvo. Quando o primeiro pastor foi preso, todo mundo na minha rede social vibrando, dizendo: e aí, pastor, conseguiu, está feliz? E eu chorando, dizendo: é um dos piores dias da minha vida. E vocês não entenderam nada. Porque justiça não é vingança. Foi pela vítima, não foi pela prisão. Nem todo pecado é um crime, mas todo crime é um crime e um pecado. E quem praticou tem que, se está arrependido, tem que arcar com as consequências e ir para a cadeia. É um bom lugar para se arrepender. Tocou numa criança, gente. Não tenho que falar não, gente. Tá? Não tenho que espiritualizar. E eu, para baixo. E eu falei para minha esposa: olha, mais uma vez vou te explicar o que é evangelho. Esse pastor que foi preso, ele pode ser salvo e eu não. Porque ele pode se arrepender no tutano. Entende? Clamar ao Senhor de esmurrar as paredes da cela até quebrar os ossos da mão, de tamanho desespero, porque perdeu, como Saul perdeu a graça de Deus, e desesperadamente clamar ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor, perdoá-lo. E eu posso ser o zeloso que vai chegar no dia do Senhor e o Senhor dizer: ei, foi tão zeloso que perdeu a mão. Vai entrar não. E aí, pastor, eu pregando isso para o meu povo, tu ficaria zangado? Não. Por quê? Eu expliquei. Quem vai para o céu e dirá: eu mereço, está aqui, viu? Tu consegue dialogar com o anjo ali? Olha, o fulano chegou. Aí você vai dizer pro anjo assim: rapaz, não é por nada não, viu? Mas eu fiz por onde? Quem chega no céu e diz: eu mereço estar aqui? Ninguém. Porque quem nasceu de novo tem aquele impacto de Isaías no capítulo 6. Ai de mim, os meus olhos viram rei. E quem irá para o inferno e dirá: eu não mereço? Fala para mim. Eu sou um deles. Então, se naquele dia ele falar: tu vai para o inferno, eu vou dizer, eu vou cantar a canção de Moisés, Apocalipse 15. Justos e santos são os teus caminhos e decretos.
quem não te temerá, ó Rei das nações. Assim, ó, ei, você vai pro inferno, eu tô indo. Tu és belo, santo, magnífico, perfeito, justo. E ó, descendo pro inferno, maravilhado com a glória. Tchau, gente, não deu, viu? Aí o povo zangado, pastor, com a pregação. Porque o povo acha que merece. O povo acha que Deus é devedor deles. O povo acha que Deus é parceiro deles. Não, ele tem o dever de me curar. Ele tem o dever de curar minha mãe. Não tem não, varão. Uma das promessas que o Senhor fez é que tu não morres sozinho. Entende? Eu sempre explico para os crentes, nós temos que mudar o padrão dos nossos velórios. A gente vai chorar desesperadamente se uma criança morreu, porque é uma morte antinatural. Do 0 ano aos 30, a gente entra em desespero. Dos 30 para cima, Jesus diz que os cabelos estão contados. Como ele perdeu o controle sobre uma morte. Um crente morreu. Eu acho que a gente tinha que mudar o padrão do velório. Eu preguei, há 40 dias eu preguei na Inglaterra. Aí um prédio com várias igrejas no prédio. A de baixo é uma igreja de negão. Só negão. E tava rolando quase que uma balada. Eu falei, oxi, que negócio estranho é esse aqui? Um velório. Buffet, música, e os negão. Aqueles, sabe? Aqueles coral, eu falei, um velório. Por quê? Um santo morreu. E a morte de um justo é a inauguração da sua verdadeira vida. Estamos chorando pelo quê mesmo? É um egoísmo danado, na verdade, né? Porque, assim, ó, Jesus, ó, olha lá o povo, ó. Chateado porque tu tá comigo. Eu fiz o velório de um grande homem de Deus há uns 2 meses. E o povo estava botando o nome dele em escândalos horrorosos aí com a família. E na verdade foi uma grande injustiça com esse homem de Deus. Aí morreu num acidente de moto. Aí levantou um monte de maledicentes dizendo assim, juízo de Deus. Aí eu falei, rapaz, eu quero ser julgado. Paulo diz assim, ó, viver é Cristo. É melhor estar aqui porque eu cuido de vocês. Mas morrer é lucro, porque eu encontro o Senhor. Eu queria ser julgado. Aí eu preguei assim, ó. Juízo é para quem fica. Para quem foi, sendo justo, sendo santo, foi inaugurado. Agora, a pergunta é para quem ficou. Dito e feito, 40 dias depois, o principal perseguidor foi exposto publicamente que tinha um caso extraconjugal há 18 anos. Aí eu falei bem assim, ó, vamos lá, agora. O que foi justiça e juízo de Deus? Ficar e ser envergonhado ou ir para a glória e ser inaugurado? Então nós temos que mudar o padrão, porque crença, como eu disse, gera consequência, entende? Então, a gente crê que é preciosa a vista do Senhor, a morte dos seus santos, cremos. E por que esse desespero? Ai, meu Deus! Assim, ó, a nossa avó, crente, santa, aquela assim, ó, que não sabia quem era João Calvino. Não é uma marca de biscoito, meu filho. Mas bota um teólogo e uma irmã dessa na arena com 5 capeta e vê quem sobra. Às vezes nem sabia ler, mas abria a boca, meu amigo, estremecia o lugar. A avózinha foi pra glória, 89 anos. Me leva contigo. A gente, oxi, rapaz, o que está acontecendo aqui? Devia ser o quê? O louvor ali, ó, o mais alegre possível, chá, biscoito. A lágrima é de saudade, óbvio, vai deixar saudade. Oh, Senhor, vai deixar saudade. Mas a felicidade que um santo foi para a glória. Então, você vê que eu passei o conceito de mediocridade por tantos lugares. Isso também é mediocridade.
A Bíblia promete vida eterna e o crente se comporta como se a morte fosse o fim da vida. Isso é mediocridade. Por exemplo, minha família não veio porque tudo cansado. Estava na praia, os meninos capotou tudo lá no hotel. Meu primogênito, 17 anos hoje, no dia do aniversário desse menino, aniversário de 3 anos, eu encontrei ele morto numa piscina. Se fosse minha avó, sua avó, 90 anos, faleceu. Amém, vamos fazer uma festa, agradecer ao Senhor. Mas meu filho tinha 3 anos. Pulei na piscina. Falavam que me ouviam a quilômetros. Eu urrava igual um urso. Senhor! Meu Deus, assim, o trauma de ver aquele negócio demorou anos para sair de mim. Eu tinha mais dor pela morte do que gratidão pela ressurreição. Olha o impacto que causa na mente de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe. Eu urrava. E sabe o que eu disse no meu coração? Eu não enterro esse menino porque é uma morte antinatural. A mãe dele não podia engravidar. Esse já é um milagre. Esse menino é um milagre. Eu não vou enterrar ele, nem cavacatuça. Eu vou para o manicômio, mas eu vou com o cadáver agarrado, porque eu não vou soltar, não vou. E briguei com Deus e com o diabo 40 minutos. Até aquele menino voltar à vida. Mas olha que coisa interessante. Pastor, ressuscitou só um? Só, porque o teu morto não me dói. Só doeu em mim o meu. E Jesus sempre fluía em maravilhas, movido por íntima compaixão. Eu nunca tive o nível de compaixão pelo filho de ninguém. Por isso Deus não me usou em outro caso. E aqui eu gostaria de encerrar. O ide em Marcos 16, o ide em Mateus 28. Percebeu? Nós somos expulsarão demônios. Quem aqui já teve experiência sobrenatural com expulsar um demônio? Levanta a mão para mim. Glória a Deus, irmão. Muitos crentes aqui. Glória. Ou se você viu um crente expulsando um demônio. A oração foi, demônio, por gentileza, dá para o Senhor desocupar a vida dessa pessoa. Não queria importunar você não, mas sai daí. Você orou assim? Orou assim? Orou assim, se Deus quiser, saia. Orou assim? Todo crente que expulsa demônio, ora brabo, sozinho, não pergunta quem pecou, se ele é o pai, qual o propósito de Deus, só vai furioso e diz, eu ordeno, em nome de Jesus, no sangue de Jesus, saia. E ele sai. Mas o mesmo texto na Bíblia diz, curarão os enfermos. Está lá junto assim, expulsa demônio, cura enfermo. Expulsamos demônio porque fazemos sozinho, reconhecendo que nos foi dada autoridade. Lucas 10, 19. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano. Mas a gente não usa a mesma valentia para curar uma enfermidade. Da enfermidade a gente tem medo, do demônio não. Então, concorda comigo que eu disse? É herança de Adão a mediocridade. Todos somos, eu também estou na fila. Eu sou. Você vê um doente e fala, ih rapaz, quem pecou, qual o propósito de Deus? Entende? Espiritualiza, não ora. Mas o demônio ninguém orou. Eu já expulsei demônio num abraço. Estava pregando na rua, o rapaz queria me bater, aí eu fui abraçar ele. Quando eu estendi a mão esquerda no pescoço para puxar ele no abraço, quando eu puxei, ele já encapetou. Quando eu vi que ele endemoniou, pulei em cima dele igual o jiu-jitsu. E foi em 5 minutos, porque tinha demônio ali, viu? Porque ele estava falando bem assim, tá ouvindo esse charlatão, é mentira. Isso aí não existe, demônio não existe. Pastor, tudo que ele está falando é porque quer o dinheiro de vocês. E Deus permitiu que ele endemoniasse consciente. Depois que eu libertei ele, disse, e aí, vai brincar? Ainda? Com as coisas de Deus? Uma vez, a unção veio enquanto eu pregava, o Senhor, pare o culto. Vou curar. Aí eu aqui, imagina. Não, eu preciso dar esse testemunho. Esse é esquisito.
E glória a Deus pela esposa do pastor. Ela orou por mim ali, foi um manto, e ela disse: é assim. Não queira sofisticar, não. Deus chamou você assim. Não queira florear o pavão, não. É assim. Aí olha só, eu bonitinho, de blazer, na igreja que eu pastoreio, e eu gosto de pirulito de chiclete. Sabe aquele pirulito que o menino chupa e no fim é um chiclete? Aí eu chupei uns 3 à tarde e sobrou um no bolso. Aí eu tô aqui pregando e daqui a pouco uma unção no meu ombro, assim, ó. É diferente quando Deus quer me usar em unção de cura. No meu ombro. Eu falei: epa, pare de pregar, eu vou curar. Curar o quê? Não é da sua conta, eu vou curar. E eu aqui, ó, parei o povo. Aí eu botei, olha, automaticamente, botei a mão no bolso. Tinha um chiclete. Aí eu tirei e comecei a chupar o pirulito no meio do culto. Aí a minha cabeça assim, ó, meu Deus, que loucura. E eu aqui, ó. E ele, desça. E eu aqui com o pirulito. Fui descendo, fui andando. Na penúltima fila, a irmã ali, uma senhorinha, ia tirar o seio terça. Era domingo, tudo da família à noite. Ia tirar o seio na terça. E ela tava assim, ó. Aí o Senhor falou: é ela, vou curar ela. Eu não preciso que você ore. Eu não preciso da sua fé. Eu só preciso de uma mão. Não me atrapalhe. Só bota a mão nela. Ela veio aqui por isso. E eu vou honrar a expectativa dela. Bota a mão nela. Aí eu... Pum! Aí ela... E saiu correndo. Aí ela voltou no outro domingo para contar o testemunho. Chegou em casa. O pastor tatuado me curou. O pastor tatuado me curou. O pastor... Me leve no hospital amanhã. Não, vó, vó, não sei o quê. Me leve. Aí levou pro médico, contou pro médico, e o médico, o advogado acha que é Deus. O médico tem certeza que é. Deus curou? O médico, ó. Faça o exame. Aí fez o exame de imagem. Quando saiu, ele sentou para chorar com ela. Era tamanho de um limão. Sumiu. E o pirulito, pastor? Seu João Batista. Assim, ó. Quem aqui conhece o jogador Garrincha? Ou já viu? João Batista. Anda assim, ó. Faixa preta de karatê. Mas ó, o bicho. Ruim. Assembleano, 30 anos da Assembleia de Deus. Ruim. Barbeiro. Me ama. A gente tem uma amizade até hoje. Convidaram ele para o culto. Assembleano. Vamos ali, tem uma igreja boa, um pastor com a palavra de Deus. Quando chegou lá, ele disse, esperando assim, né? Sentado, primeira fila. Quem é o pastor? Aí eu subi. Aí ele já falou: que bexiga. Rapaz do céu, se o pastor é esse, o padrão dessa igreja tá com nada. Aí eu vou pregando e puxo o pirulito. Aí ele falou bem assim: minha vontade era dar um golpe de karatê no senhor. Mas eu tô aqui para testemunhar que eu recebi 2 curas domingo. 3. A primeira foi que eu te abominei. E Deus me batizou com amor por você. A segunda é que eu abominei o fato de ver homossexuais na sua igreja. Porque eu tenho um ministério de evangelismo de homossexuais, né? E às vezes, por exemplo, um jovem uma vez foi vestido de mulher para o culto. Para provocar mesmo. Para vender na internet que o pastor é homofóbico e não sei o quê. Aí quando eu vi ele de saia, meu amigo, todo mundo fugindo, o diácono fugindo, ninguém deu boas-vindas ao camarada. Eu fui lá no camarada, peguei ele pela cintura e levantei ele. E dei um cheiro no cangote dele, dizendo: você é lindo e você é bem-vindo aqui. Não criticou a roupa não, pastor? Não. Gente, tenho 44 anos, 24 anos de fé, já é um tempo significativo para a gente entender a alma das pessoas. Queria provocar. E eu não caí na provocação, amei. No outro domingo voltou vestido de mulher? Eu não sou besta. Eu sou pescador, moço. Sei pescar.
Aí o seu João Batista dizendo, chorando, eu bati em 3 gays antes de vir para o seu culto aqui no domingo. Meu filho de 8 anos chorando, pedindo para mim parar, e eu espanquei 3 homossexuais na rua. Aí eu chego numa igreja de um pastor tatuado, com 5 homossexuais aqui sendo cuidados para se arrependerem, e o camarada puxa um pirulito na minha cara. Obrigado, porque o pirulito foi o fim da humilhação. Deus me humilhou, dizendo, sabe, os 30 anos. E não é culpa da Assembleia não, hein? Porque é uma ótima denominação. Ele humilhou, você envergonha os assembleanos. Ele disse que Deus falou para ele, você é uma vergonha para os assembleanos. Você desonra o legado deles. Aí o Senhor usou uma igreja com gay, um pastor tatuado com um pirulito, para dizer que eu tenho 30 anos de assembleia e não sou um homem santo, não sou um homem puro, não sou um homem batizado pelo Espírito Santo, não tenho amor. Porque é o fundamento da fé cristã, é o quê? Amor. Aí eu falei, e a última cura? Ele disse, eu tinha úlcera. Eu fiquei tão nervoso domingo que eu fui curado. Foi o oposto, né? Você dá um ataque de estresse, a úlcera piora. A dele curou ele. Igual um dia que ele levou o dinheiro todo que eu tava. Aí tinha um pai com a criança no colo, uma mulher e o Espírito Santo. Entregue tudo. E eu brigando com ele, entrego nada. Eu igual o Up Golpe lá no filme Ghost, do outro lado da vida, lembra? Quem assistiu o Ghost? Na hora do cheque de 5 milhões que ela tinha que devolver lá, o morto dizendo, devolva! E o Espírito Santo, entregue. Não entrego nada. É o único dinheiro que eu tenho. O que é que eu vou falar para minha mulher? Minha mulher é brava demais. Eu vou falar, Deus mandou eu dar o dinheiro no metrô. Ela vai me esculhambar. Dê. Aí eu falei bem assim, eu vou dar 500. Dê. Não, acho que eu comecei, não, vou dar 50. Vou dar 100. Vou dar 200. Vou dar 300. Vou dar 500. Entregue tudo. Aí chegou o ponto do rapaz, o rapaz foi embora, desceu do metrô. Anderson, eu não acredito. Aí eu levantei chateado, eu falei bem assim, vou abordar o rapaz, estou de bermuda, chinelo, vou dizer, Deus mandou, o rapaz vai tomar um susto, achando que eu quero assaltar ele. Olha como ser humano é, aqui na minha cabeça, eu brigando com Deus, querendo justificar, não obedecer, não fazer. Aí eu chego lá e Deus mandou, chateado. Nem orei, nem abençoei. Deus mandou. Se chateado. E o cara, sem entender, chorando, abraçado com a família. E o Espírito Santo disse, tu viu o olho dele? Vi. Tu sabe o que é aquilo, né? Sei. Fracasso masculino. Tu conhece esse sentimento de querer cuidar da tua casa e não poder. Tá feito. Mas eu chateado, sentei no banco no metrô, e disse assim, tô tão chateado que eu nem lembrei de pegar a passagem de volta. Aí eu tô aqui, sentado no metrô, chateado com Deus. E daqui a pouco veio a presença do Espírito Santo assim, no metrô, me envolvendo, e eu mais ou menos assim, pode sair daqui. Não quero papo não, Senhor. Olha o que o Senhor fez, deixou o cara feliz, eu triste, eu vou ter que explicar para Keila. Não, pode, não, deixa para amanhã. E o Senhor ali constrangendo, aí ele disse, obrigado. Aí eu dei um pulo. Porque eu falei, eu estou chateado, mas eu sei quem eu sou. E eu não sou, mas é minha obrigação. Eu não fiz favor ao Criador. Meu dever, está cumprido. Me chateei. Está cumprido. Não. Você não está entendendo. Para toda oração existe uma resposta. Aquele que está sofrendo, clama. Eu respondo. Mas eu sou espírito, sou invisível. A minha parte visível é a igreja, é vocês. Sabe por que eu estou te dizendo obrigado? Porque o Distrito Federal tem
quase 3 milhões de pessoas e não tinha ninguém perto desse homem para que eu pudesse responder a oração que ele fez. Anderson, você está com a audição aberta. Obrigado. Você comprou um ticket semana passada e colocou dentro da carteira e não usou. Abre aí. Eu falei, eu tô ficando esquizofrênico. Não, aí já é demais. Aí eu abri a carteira, fui lá no compartimento secreto, o bilhete do metrô. Vai embora. Vá chorar em casa. Você tem todo direito de estar chateado. Vá para casa. Gente, ó, ele já viu a oração do camarada soberanamente. Faz eu comprar um bilhete, botar na carteira e esquecer. Já preparando o plano. Eu acho que essas 2 horas você já entendeu o que é excelência, né? É isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quanto tempo você leva para dizer eis-me aqui? Eu quero responder em segundos. Tem crente que responde em anos, meses. Anderson, eis-me aqui. Aí eu cheguei em casa e esqueci a minha baixinha, porque eu falo bem assim, quanto mais baixinha é tua esposa, mais nervosa ela é. Pega as irmãs que é alta e fala, irmã sossegada essa, né? Aí você pega as irmãs baixinha, casada, é brava, a minha é brava. Aí eu cheguei em casa, meu bem, o Espírito Santo no metrô, tá tudo bem, ele já falou comigo. Eu casei com você porque você é um homem disponível ao Senhor, não precisa me explicar nada. Foi Deus que mandou? Foi, tá feito. A bicha, quando casou comigo, era um colchão sem cama, um fogão sem botijão, uma TV doada de tubo em cima de uma caixa de verdura da feira. Então, acho que ela não tem o que reclamar, não, quando lida com um marido que só quer obedecer a Jesus. Mas todos nós estacionamos. Esse é o nosso drama. Esse é o drama do pecado. Esse é o drama da mediocridade. Todos nós estacionamos. Ai, como foi bom. A gente vive na sensação que uma época foi boa. Aquela unção, aquele momento, aquela prosperidade, aquele crescimento. Ai, aquele momento. Aí lembra uma das reclamações de Deus lá em Apocalipse? Você abandonou o primeiro amor. Fiel, tá lá, você é fiel. Mas você abandonou o motivo pelo qual você é fiel. E que motivo é esse? Quando você não é medíocre, você se permite ser assaltado pelo Espírito Santo em qualquer área da sua vida. Eis-me aqui. Gente, isso impactou minha vida, essa experiência no metrô. Meu Deus, o Senhor dizendo bem assim, ó. Anderson, 3 milhões e meio de pessoas. Você me ouviu. Porque penso eu, toda vez que Deus tem uma ideia extraordinária, Ele precisa de um José, de uma Maria. Ele tem a ideia certa, mas Ele precisa de um coração disponível. Ele precisa de uma pessoa certa, posicionada. Diz que você entendeu? Amém. Oh, glória! Entendeu mesmo.